Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia para quem está aqui, né, ao vivo conosco neste momento. E para quem vai assistir depois também, que aproveitem este encontro. Meu nome é Marcos, eu faço parte do Programa de Desenvolvimento Humano pelo Esporte do CPUSP e parte da Redes Vidas Ativas, que é um coletivo de coletivos. É um espaço formado em 2020, no final de 2020, que congrega alguns coletivos que trabalham com esporte e desenvolvimento humano, atividade física e saúde, mobilidade urbana, e aberto para outros temas também, para coletivos, pessoas, instituições, e também abordam outros temas que impactam modos de vida ativos, que impactam as possibilidades das pessoas e da sociedade serem mais ativas. Nós temos nos reunido mensalmente, atualmente nas segundas, quintas-feiras de cada mês, às 10 horas, com alguns encontros mais de troca, de informes, e outros com convidados para compartilhar alguns temas específicos. E é o que a gente vai fazer hoje, mas antes de tudo também aqui deixando só uns lembretes. Se alguém não faz parte, se alguém quiser fazer parte, acompanhar um pouquinho, que está aqui conosco, pode deixar o e-mail registrado no chat, que a gente tem um e-group, onde a gente compartilha algumas notícias, né? Pouca coisa, tá? A gente não tem WhatsApp. E também a gente faz um resumo do encontro e compartilha neste e-group. Então, o resumo tem todos os encontros realizados, desde o primeiro em 2020 até o de hoje, estará lá nos resumos, então dá para verificar toda a história e todo o histórico aí de trocas, tá? Então, bem-vindas, bem-vindos, e passo a palavra aqui para a Paola, que fará a mediação, a Paola que é do Caraminhola na escola. Bom dia, pessoal. Obrigada, Marcos, pela apresentação maravilhosa da Redes. Né? É um super prazer sempre estar nesses encontros e principalmente esses de conversas, né? Que a gente aprende bastante sobre os temas que estão pulsando aqui, né? Para todos nós que participamos aqui desses momentos da Rede, né? Dos momentos e dos espaços. Eu vou fazer a gente vai hoje, voltando, né, falar sobre peraí, perdi. O que a gente pode fazer, né, questões, né, que acabam impedindo ou que podem ser melhoradas para termos vidas mais ativas e do ponto de vista de como as desigualdades impactam para a gente ter vidas mais ativas, porque sabemos que mesmo nas mesmas condições, vamos dizer, de infraestrutura, tem outras questões relacionadas a desigualdades que têm impacto. E, dependendo de onde cada um está no território, a questão da infra também tem esse impacto, mas só para entrar, não estou focando nesse ponto de vista, não, que hoje vamos abordar a questão mais das desigualdades nas experiências institucionais e pessoais da Aline Silva e do Ricardo Barbosa. Só contando como vai acontecer rapidinho, cada um tem de 15 a 20 minutos para expor a sua experiência relacionada ao tema. Eu vou fazer uma mini apresentaçãozinha deles, vou passar uma mini bio, e aí eles complementam com o que acharem pertinente completar, para todo mundo conhecer melhor essas experiências deles. Tudo bem? E vamos começar com o Ricardo. Sem enrolar demais, vamos deixar espaço para a conversa que importa, né? E depois a gente vai trocar com perguntas, debates, né, para enriquecer a conversa
com a experiência e as inquietações de todo mundo, né? Então, o Ricardo Barbosa da Silva é coordenador do grupo de pesquisa, ensino e extensão, rede, mobilidade e periferias. Ele é geógrafo, e aqui eu tenho que falar como alguém do planejamento urbano, melhores pessoas dessa área, no meu entendimento. Sou apaixonada pelo ponto de vista de geógrafos, e pelas experiências também, pelo conhecimento. Ele é professor do Instituto das Cidades, que fica no campus da Zona Leste da Unifesp, e agora ele vai trazer as suas contribuições, e ele me complementa, se eu tiver me equivocado com alguma informação, ou que ele quiser complementar, ele complementa e traz aqui a sua fala. Obrigada. Bom dia, pessoal. Obrigado, Paola, pela apresentação. Agradeço ao Douglas pelo convite, né? O Douglas aqui da IASH USP. Agradeço ao Marcos aí também pela organização. Dizer, primeiramente, que é uma honra, né, para mim, estar aqui do lado da Aline Silva, uma atleta olímpica, né, com uma história de vida maravilhosa, inspiradora. Aos estudantes, né, aos colegas que estão acompanhando aqui, que depois vão acompanhar também, provavelmente. Então, na minha fala, eu quero começar destacando algumas proposições teóricas, né, e dessas proposições teóricas mais próximas da gente, um pouco mais distante, mas, enfim, trazendo essa perspectiva teórica, mas também tentando, de alguma forma, trazendo as minhas vivências e experiências, né. E, para começar a conversa, eu gosto, às vezes, de trazer um epígrafe, né. Dessa vez eu vou trazer a do Guimarães Rosa, do livro Grande Sertão Veredas. Ele diz assim: o real não está nem na saída, nem na chegada. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Eu acho essa história, essa frase, essa epígrafe, bastante inspiradora, porque todo mundo tem uma história para contar, uma travessia para contar, né? E a nossa vida não é só feita de chegada, de lugares. É composta por esses caminhos, né? Então, é por esse ângulo dos caminhos, das travessias, que eu gostaria de tentar pensar as cidades, né, que é a proposta aqui, cidades mais ativas. E, inicialmente, eu queria destacar dois autores, né, que pensam o ato de caminhar como uma forma de refletir sobre a cidade. O primeiro deles é esse daqui, ó, Michel de Certeau, A Invenção do Cotidiano. E para o Michel de Certeau, esse autor francês, ele disse que o espaço é criado no movimento. Ele chama isso de uma prática do espaço, né? E esse espaço, esse movimento, né, que ele chama de uma tática possível, né, como se fosse uma brecha que escaparia do disciplinamento estratégico da cidade. O outro autor, que eu acho interessante trazer para esse debate, chama Tim Eagle, Estar Vivo, né? Ensaio sobre o movimento, conhecimento e descrição. Nesse livro ele destaca bastante essa questão do movimento a pé como parte essencial de estar vivo ao mundo, né? No mundo, formando redes de caminhos abertos, feito a pé, que estão fora de uma rota fixa, né? Para ele, esse perambular, né, pela cidade é um contraponto dos transportes mecanizados, que de saída já define trajetos e rotas fixas às pessoas, né? Já essa possibilidade dos trajetos propõe enxergar o cotidiano por outro viés, né? Propõe inventar a cidade a partir dos pés. Então, é como se permitisse uma ampliação da nossa visão sobre a cidade a partir da caminhada. Um exemplo que ajuda a pensar isso, para a gente aqui, acho que todo mundo conhece, é o exemplo da Paulista Aberta, por exemplo, né? E nesse exemplo da Paulista Aberta, de alguma forma, essa pequena fresta que se abre, né, de uma cidade tão poluída, tão cheia de carro, você ter uma avenida aberta, né, é uma forma também
de a pé a gente pensar uma outra cidade, pensar criativamente uma outra cidade e não sermos somente uma engrenagem mecânica dessa cidade, né? Então, mais do que pensar o que é pensar a cidade a pé, né? Considerando São Paulo tão marcada pela segregação e periferias tão desiguais, né? Então, nesse ponto, eu queria já um pouco encaminhando, trazendo um pouco das minhas experiências, que são experiências periféricas de caminhar pela cidade, né? Então, na minha infância, na Quebrada, né, na Coab 2, José Bonifácio, Itaquera, é muito presente, né, essa coisa da proximidade com a escola, essa coisa da brincadeira nas calçadas, nas ruas, né? Era uma coisa muito rara aí, por exemplo, ir para o centro da cidade, né, usando transporte coletivo com os pais. Eu lembro até que meus pais falavam, vamos na cidade, né, quando se falava do centro de São Paulo, falavam, vamos na cidade. Então, tinha essa coisa, né? O meu universo era outro, né? O universo da proximidade, do bairro, do meu lugar, né? De vivência. Aí já na adolescência muda completamente, porque quando completo 14 anos, tive que arrumar um emprego de office boy, né? Carteira assinada, e aí eu vou conhecer a distância, o tempo gasto no transporte como rotina. E aí muda completamente, né? Eu vou ser aquela figura que o Milton Santos vai chamar do homem lento, né? Eu, assim como tantas outras e outras trabalhadoras, né, que são pessoas comuns que precisam atravessar a cidade todo dia. E a partir dessa essa obrigação de atravessar a cidade, nessa cidade tão desigual, né, você se depara, né, com uma outra realidade, né? Então, o adolescente começa a me deparar com uma outra realidade que eu não convivia, né, no meu bairro. E aí eu começo a perceber que na paisagem há bastante desigualdade. É claro que eu não tinha essa elaboração como eu estou tentando fazer aqui, mas a gente vai se deparando com uma cidade diferente. Você vai percebendo que, a depender do bairro, olha, esse bairro tem uma calçada mais adequada, ou tem calçada, né, no caso. Né? Olha como é arborizada essas ruas, como e justamente no meu bairro, como que muitas vezes falta muita arborização nas vias, né? Sobre a iluminação, você vai percebendo as diferenças, você vai percebendo até a diferença do olhar das pessoas que elas têm com você mesmo, né? Que de alguma forma também é uma forma de preconceito, né? Você se sente diferente. Teve aquela situação lá da estação Higienópolis que lá não queriam a estação de metrô no bairro, que eles chamaram de gente diferenciada, mas para mim, como um office boy que começa a trabalhar, quem era diferente era eles, não eu que era diferente. Então é tudo a partir de um referencial, né? Tanto que nesse sentido, né, eu começo a perceber mais a minha realidade do bairro onde eu vivo, né? Então tem até aquela frase lá do Mano Brown, né, na música dele, né? Na quebrada tem mais calor humano porque a maioria aqui se parece comigo. Então tem muito a ver isso, então você se sente mais à vontade, né? Mas o fato de você se sentir mais à vontade não quer dizer que não existam problemas, né, no lugar onde você vive, né? Um lugar periférico, né? Mas de qualquer forma, tem muito presente nas quebradas, na minha vivência, na década de 90, essa coisa dos olhos na rua. Então, enquanto as crianças estavam lá brincando, né, chutando a bola na rua, andando de carrinho de rolemã, bicicleta, sempre tinha uma mãe ou outra observando o movimento ali, né, ou até reclamando, né, quando a gente está chutando a bola, atrapalhando a novela, enfim, mas sempre tinha gente na rua, né, nesse sentido dessa coletividade. Mas, ao mesmo tempo, esse processo também foi mudando até na quebrada, no meu ponto de vista, né? Esses olhos da rua, da Jane Jacobs, que causa a sensação de segurança, que ela fala no livro Morte e Vida das Grandes Cidades, que isso é um fator fundamental da vitalidade de bairro, ele vai se, digamos assim, se recolhendo à medida que vai se popularizando os carros, por exemplo. Então, o espaço que era da nossa brincadeira na rua, de criança, de adolescente, vai sendo tomado cada vez mais pelos carros, né, com a popularização dos automóveis na periferia. E essa popularização, ela é aos poucos, né, que a gente pensava carro popular na década de 90, né,
não necessariamente os pais tinham o tal do carro popular, mas já tinham o Fusquinha, Brasília, o Fiat 147. Então, eles são adultos que começam aprendendo a dirigir e vai mudando os hábitos e os comportamentos também na quebrada, né? Então, isso vai mudando, né, as relações que vão sendo estabelecidas, né? Então, as calçadas que já eram muitas vezes inexistentes, outras tantas inadequadas, passam, né, a ser tomada por uma outra realidade, por uma outra prática espacial, né, vamos dizer assim, que significa, de alguma forma, a vitória de um projeto consumista neoliberal, também na quebrada, né? Então, pensando sobre isso, eu acho que seria interessante a gente se debruçar até mesmo no que se fala, no que se diz em termos de teoria, né? Esse olhar sem romantizar a quebrada é o que se pensa a teoria em termos quando se fala, por exemplo, de caminhabilidade ou ciclabilidade, por exemplo, né? Que são teorias que vêm de fora, né, do Brasil, mas de alguma forma são assim pensamentos de como quais são as condições que geram propensão para as pessoas caminharem mais, estarem mais se apropriando do espaço público, né, na rua, ou utilizar mais a bicicleta, né, porque são fatores que geram uma cidade mais ativa, uma mobilidade mais ativa e, portanto, mais saudável também, né? É claro que a gente precisa considerar as particularidades brasileiras, porque quando a gente fala em caminhabilidade, ciclabilidade, mas no fundo a população mais pobre, sem ter a tal caminhabilidade, sem ter a tal ciclabilidade, são as que mais utilizam, são mais que percorrem os percursos a pé e de bicicleta, mas em que condições que isso acontece, né? Então a gente precisa fazer esse tipo de reflexão, né? Bem, e aí, já chegando nas minhas considerações finais, eu queria fazer uma reflexão e fazer algumas proposições aqui para o debate, né? É bom a gente parar e pensar um pouco nos dados, por exemplo, na pesquisa Origem e Destino do Metrô, que é divulgada de 10 em 10 anos, desde a década de 60, mostra uma tendência de queda dos deslocamentos a pé, dos modos ativos, tá? E uma certa tendência da ampliação do modo individual motorizado. Então, apresenta essa tendência, né? Então, assim, mais do que lamentar, que é algo de se lamentar, porque a gente está vendo o nível de poluição que a gente está respirando, né? São Paulo foi declarado como uma cidade mais poluída, né? E aí, quando a gente fala de um modelo voltado ao modo individual motorizado, a gente está falando de mais poluição, de mais ocupação de áreas verdes, né? Enfim, de mais problemas relacionados à mobilidade de um modo geral. Que tem a ver com a questão da sustentabilidade e tudo mais, né? Quando é pensado sustentabilidade no seu viés crítico e sério, não como ideologia. Mas, enfim, então acho que seria interessante a gente pensar algumas proposições aqui, né? É que eu não considero que não são nenhuma grande questões revolucionárias ou que ninguém pensou, mas eu acho que seria interessante sublinhar essas questões para a gente levar o debate, né? Mesmo porque a gente está em ano de eleição, eu acho que é importante a gente fazer algumas reflexões. Então, a minha primeira reflexão seria sobre as calçadas, né? Então, no meu ponto de vista, é urgente, né? Em termos de cidadania mesmo, a gente adequar ou construir mesmo as calçadas, né? A gente tem dados disponíveis, tem bancos de dados, por exemplo, no GeoSampa, que mostram lá quais são as vias que têm ou não calçadas. Então, não é uma falta de informação, né? A gente tem informações precisas, e inclusive a gente tem informações do viário com arborização ou não, né? Então, a gente precisa urgentemente chamar atenção para esse fator, porque ele não chama voto, não é um tema que aparece, que vai gerar voto, porque a questão do pedestre, as calçadas, é considerada como uma questão de uma cidadania inferior, que vai dizer o da mata, né? O pedestre é uma figura nessa sociedade que a gente vive, né? Ideologicamente, onde incentivado o uso do automóvel, o pedestre ele fica em segundo plano, então não chama muita atenção, mas é fundamental. Eu considero que as calçadas é um termômetro da cidadania em qualquer cidade do mundo.
né? E a partir de, se você tem uma boa calçada, você tem uma qualidade de vida melhor nas cidades, né? E para todo mundo, independente da sua condição de mobilidade. Então eu proponho aqui, por que não um PAC das calçadas, olha aí, para nossas discussões. Por que não pensar, imagine o quanto de emprego, inclusive, geraria se a gente pudesse adequar as calçadas aos padrões já definidos como adequados, porque a gente daria oportunidade para um número maior de pessoas com mobilidade reduzidas e com deficiência que pudesse acessar a cidadania na sua amplitude. Então, essa é a primeira proposição que eu faço. A segunda proposição seria expandir a experiência da Paulista aberta para as periferias, preenchendo a vida de atividades culturais e esportivas, de maneira fixas ou itinerantes. Por que não expandir de maneira mais ampliada essa experiência que a gente vê que deu certo, né? E que a cidade anseia por isso, né? Uma outra, né? Valorização dos espaços verdes de parques e praças. Eu fico imaginando como é importante, né, essa valorização, como deveria ser importante essa valorização dos parques e das praças, e além do mais, conectando, né, ao sistema cicloviário, porque muito se fala, quando a gente está falando de sistema cicloviário, de conexão aos transportes, mas eu chamo a atenção que as ciclovias ela tem que estar conectada também ao território, aos equipamentos do território, e seria muito interessante que a gente tivesse um pensamento mais amplo e sistêmico, né, de valorizar os parques e as praças conectados por um amplo sistema cicloviário de pedestres. E por último, como proposição, até pensando na minha realidade lá da década de 90, né, pensar mais esses espaços abertos nos bairros, como escola, por exemplo, a escola do bairro, ser algo central nessa perspectiva de atividades e competições esportivas. Eu lembro que tinha os campeonatos de bairro na escola na década de 90, isso mobilizava o bairro, além das atividades culturais na escola. Só que ao longo da década de 90, a escola foi se fechando e virando uma prisão, né? E desorganizando a vida de bairro. Então, por que não pensar as escolas como centro de atividades esportivas e culturais dentro dos bairros, né? Tudo isso, evidentemente, conversando com a população, valorizando as experiências já existentes, não chegando de cima para baixo, valorizando, então, essas experiências e construindo juntos, né, uma cidade mais ativa e justa para todos. Era essa minha fala inicial, muito obrigado e desculpa aí enfim, se eu não falei por alguma outra questão, mas era essa minha fala inicial. Obrigado aí, Paula. Perfeito, acho que demonstração do meu elogio inicial antes da sua fala, porque geógrafos são incríveis quando tratam de cidade. Eu estou aqui, assim, estou parecendo muito menos animada do que eu estou internamente, porque eu só via fogos de artifício durante a sua fala. Hoje eu vou ser fã, tá? Desculpe, pessoal, porque eu já conhecia um pouquinho do trabalho do Ricardo, por trabalhar com planejamento urbano, com mobilidade também, então um pouquinho eu conhecia, né? Mas eu acho sempre maravilhosas essas aproximações sobre, né, como a gente vive as cidades. E agora, né, vamos assim, bastante provocação para a gente conversar depois, né? E agora, também momento fã, chamar a Aline Silva para mostrar aqui a sua experiência individual e no trabalho na Mempodera ou não Mempodera? Sempre tem problema com os artigos das instituições. Eu acho que está correto os dois, a gente usa muito mas no também não está errado. Obrigada. Então, Aline Silva, eu não sei se eu falo foi ou porque geralmente quem é atleta e é atleta olímpico é para sempre, né? Então, eu vou falar que ela é atleta olímpica, ela realizou o sonho da minha vida. Então,
fã. Ai, obrigada. Você está Consegue. certíssima, Paola. E tem, às vezes, matéria, né? Jornalistas que escrevem, né? Ex-atleta olímpico. Atleta olímpico é como se fosse um título que a gente conquista. Você não deixa de ser. Eu deixei de ser atleta de rendimento, não sou mais. Né? Fiz minha transição de carreira depois de Tóquio. Mas a questão do atleta olímpico é como se fosse um título, então é para sempre, você está certíssimo. Eu falei no meu sentimento, porque entendo, como alguém que parou no meio do caminho, entendo como o quanto é difícil e quanto as pessoas sonham com isso e quanto é árduo conseguir alcançar esse objetivo, o sonho, né? E ela é medalhista mundial de wrestling, isso também não é para qualquer um, e fundadora, na sua transição, né, fundadora da ONG Me Empodera, que é associada da REMS, e oferece as aulas de wrestling inglês e empoderamento para meninas de comunidades vulneráveis. Então, eu vou pedir para você complementar a informação que talvez tenha ficado faltando, que seja importante para você, e contar para a gente a sua experiência, a sua vivência com a questão das cidades mais ativas, desigualdades, impactos, o que a gente pode pensar para melhorar isso. E muito obrigada por estar aqui e compartilhar com a gente. Obrigada a vocês, agradecer demais o convite da REMS, agradecer pelo trabalho, né, que a REMS faz, o suporte que dá para a gente, né, para as ONGs, essa articulação através, né, das redes faz com que a gente consiga trocar muito do que a gente tem feito e que às vezes a gente faz no tete-a-tete com as pessoas próximas a nós, mas com a rede a gente consegue chegar a mais lugares, então obrigada demais. Fui fazendo várias anotações enquanto o Ricardo falava e ao mesmo tempo cuidando aqui do Malik que chegou com o pai dele, e aí isso também é parte da fala quando a gente fala de mais mulheres nos espaços de trabalho, e eu vou chegar lá, mas antes disso eu vou organizar minha fala mais ou menos em 3 fases da minha vida, mais ou menos, né? A fase do início, eu queria muito contextualizar para vocês o quanto o esporte foi mágico na minha vida, e era um início onde, apesar de sempre ser muito revoltadinha com a normativa, né, o normal da sociedade, eu não tinha tanta nitidez quanto às questões de gênero, de raça. Eu não tinha muita certeza sobre o que eu era revoltada. Eu sabia que muito me incomodava, mas não sabia o que. E depois um momento de descoberta, desconstrução, até que isso é para sempre, né? Mas até a gente começar a tomar iniciativas e fazer esse link entre instituições e pessoas. Então, fui criada em São Paulo, na Zona Sul, pela dona Lídia, minha mãe, que hoje é todo o cérebro da Me Empodera. Ela trabalhava muito para poder me criar. E... Ai, gente, só um instantinho, desculpa, peraí. Desculpa, pessoal. Trabalhar de home office é isso, né? Minha mãe trabalhava muito para poder me criar e eu sempre fui muito danada, ficava na rua. Com 11 anos eu tive uma situação de quase morte, né? Eu ficava muito na rua mesmo, ali, bebendo, fumando, fazendo as coisas que criança não tem que fazer, e quase tive um coma alcoólico. Depois disso, a minha mãe começou a buscar o que dá para fazer com essa menina, e ela me mudou de escola para uma escola que tinha vários projetos no contraturno escolar. Eu que sempre adorei Power Rangers, que eu brincava com meus primos, escolhi a única luta que tinha na escola, que era o judô. E a partir dali foi tão natural a transformação, porque eu comecei a viciar no esporte, a querer treinar mais. Treinando mais eu ficava cansada, passava menos tempo na rua. Comecei a usar toda a minha esperteza, porque para eu ficar na rua você tem que ser esperto. Toda a esperteza que eu gastava na rua, eu comecei a gastar no esporte. E eu falo que quase sem perceber, eu fui ocupando lugares que eu jamais tinha imaginado. Dos 15 para os 16, eu fiz a transição do judô para o wrestling no Centro Olímpico de São Paulo. E aí eu já tinha viajado de avião aos 12 no judô, num brasileiro, coisa que, sabe, quando que eu teria dinheiro? Ia demorar muitos anos para eu ter dinheiro para fazer qualquer viagem de avião. Aos 16 eu estava viajando para Nova York para competir. E essas coisas começaram a também me encantar, de certa forma, no sentido de ver um potencial naquilo que as pessoas estavam vendo em mim também. Então, primeiro, se sentir valorizada, poder ocupar espaços que eu jamais ocuparia, mas era também, e como eu estava muito vislumbrada com tudo que eu estava vivendo, todas as oportunidades,
os incômodos iam ficando de lado. Era também um espaço muito tóxico, muito difícil, né? O wrestling é um esporte muito sexista, que até os dias de hoje, nas Olimpíadas, proíbe mulheres de participar do estilo greco-romana, por exemplo, que é o estilo mais tradicional e mais antigo. Eles querem manter essa tradição. Então, infelizmente, de uma forma muito natural, a sociedade se reflete no esporte, e quando a gente anda nos projetos esportivos, quando a gente anda em certos esportes, na maioria deles, a gente vai ver uma maioria de homens praticando, maioria de homens comandando, maioria de homens sendo técnico. Quando a gente não tem um espaço muito acolhedor para a maioria das pessoas, essa peneira fica mais difícil também. Quantas meninas suportariam um ambiente que faz piadas machistas o tempo todo com essa mulher que está ali dando a tua vida para se dedicar? Então, eu passei a minha carreira toda lidando com conversas que existem até hoje, né? De que se a mulher fosse fazer a greco-romana, a gente ia ficar estéril. Que se mulher for fazer greco-romana, o seio dela vai dar problema porque vai bater e ela não consegue, e que precisa de muita força que você não tem. E você está no ambiente, você tem que ouvir o tempo todo que seu ambiente está muito ruim, precisa de uma mulher para dar uma embelezada, porque esse é o papel da mulher, mas você está ali para performar, você está ali para ser forte, você está ali para lutar. Então não é para todo mundo viver com ambientes assim, e acaba que a peneira exclui muitas meninas e mulheres que, se fosse olhar só o esporte, adorariam passar a vida fazendo aquilo. Mas o ambiente acaba fazendo com que elas não se sintam mais acolhidas à vontade, não queiram mais fazer parte daquilo. Eu, por muitos anos, consegui, né, deixar de lado alguns sentimentos, as situações de abuso e assédio que a gente vive no esporte. Infelizmente, não são só mulheres, mas é uma maioria de meninas e mulheres mais vulnerável a isso, porque, para mim, estar no esporte ainda era um ambiente menos tóxico do que estar na rua. Mas quantas pessoas conseguem, né, sobressair tudo isso? E a gente começa a falar da importância de a gente olhar para os espaços de esporte, pensar num ambiente acolhedor psicologicamente, para que a gente consiga falar de diversidade, para que a gente consiga diminuir a peneira do esporte, que hoje é muito exclusivo. Ele exclui pessoas ao invés de incluir, como a gente imagina. Na base, a gente tem um número grande de pessoas praticando. Quando a gente começa a ver ao longo da vida, a vida adulta, e principalmente para mulheres, o número das que continuam praticando esporte cai drasticamente, absurdamente. Na Confederação Brasileira de Wrestling, que hoje eu estou como vice-presidente, a gente fez um mapeamento e a gente percebeu que na vida adulta, depois da fase competitiva, as mulheres, 95% delas paravam de praticar aqui no Brasil. Isso quer dizer assim, uma ou duas continuam praticando no Brasil, versus 70%, o wrestling tem um número alto, né? 70% de homens que continuam praticando, sendo coaches, presidentes de federação, que esse é um caminho que acaba também acontecendo. E aí, naturalmente também, a gente acaba, já que a gente tem menos mulheres conseguindo sobreviver às peneiras na base, menos pessoas seguindo para a vida adulta, e essas que seguem, em sua maioria homens, a gente acaba tendo os ambientes de coordenação, de gestão, diretorias permeados por essas pessoas. E aí, quando a gente está numa mesa de uma confederação decidindo um camp de viagem, se não tiver nenhuma perspectiva diferente para decidir sobre vamos poder levar mala ou não na viagem, né? Qual vai ser a equipe que vai compor, a gente acaba deixando passar detalhes importantíssimos de incluir mais pessoas, e a gente acaba fazendo com que a base diminua ou que a experiência dessas pessoas com esporte não seja tão bom quanto seria. E isso tem um impacto grande no PIB do Brasil, na nossa economia, em como a gente se relaciona como sociedade, porque vamos voltar para a Aline. A Aline, que era uma menina terrível, danada, que aprontava muito na rua, por causa de uma oportunidade, hoje está na Me Empodera ajudando outras meninas. Né? A gente está hoje contribuindo positivamente para a sociedade. É porque a Aline é incrível? De jeito nenhum, é porque a Aline teve uma oportunidade. E é por isso que a gente faz a Me Empodera, que a gente acredita que é a oportunidade que vai fazer a diferença na vida de todos nós. Né? Então, talvez, né, a gente comumente é colocado como guerreira, e somos. Eu sou guerreira porque minha mãe foi muito guerreira. Mas se eu pudesse, eu não seria. Eu queria só ser a Aline, eu queria só ser, sem precisar ter tanta força, tanta resiliência.
Isso é uma marca que fica de qualquer jeito para o ser humano e que nem todo mundo vai escolher batalhar e criar oportunidades através da Me Empodera. E tá tudo bem, mas a gente está falando de uma sociedade que a gente quer que seja mais inclusiva. E aí, eu quero remeter para vocês na minha fase já, muito assim de militante, de descobrir, de estudar, e é uma desconstrução que eu vou passar para o resto da vida, porque o tempo todo a gente tem detalhes que a gente tem que desnaturalizar, a gente tem que aprender, falar da cultura do estupro, falar de cuidar, né? Quem é que cuida hoje na sociedade, e de como que a gente precisa rever todas essas coisas. Mas, para mim, quando a gente fala de instituições e pessoas, depois da era ali da industrialização, vem a era da tecnologia, a gente foi ficando cada vez mais distante da ponta do que é o trabalho para gerar renda, né? Todo mundo precisa trabalhar para conseguir renda e se manter nesse capitalismo. Mas quando a gente olha para o cerne dos trabalhos, eles nada mais são do que necessidades que a gente precisa atender na sociedade, para as próprias pessoas, né? Antes da era da industrialização e da tecnologia, esse contato com a manufatura, então com a mão que faz o trabalho acontecer, que produz a roupa, que produz o sapato, que produz os potes, era muito mais fácil a gente ter esse contato. Então era mais fácil a gente imaginar os ambientes de trabalho, que eram muito mais familiares, eram menores, como sendo ambientes humanos, né? A gente tinha mais contato com todo o processo e com as pessoas. Depois da era da industrialização, que são máquinas e fábricas, e a tecnologia agora e a globalização, parece que a gente perdeu a mão um pouco do que são essas grandes companhias, empresas, instituições, o que é um ambiente de trabalho, o que são as corporações. E aí a gente começa de novo a entrar num processo que dificulta a entrada de várias mulheres, meninas, pessoas negras nos ambientes de trabalho, porque, por exemplo, não é todo ambiente que eu vou poder estar com meu bebê amamentando. E se eu sou mãe, talvez em algum momento da minha carreira eu precise disso para não perder oportunidades. Eu preciso ser levado em consideração todo ser humano que me compõe. E eu gostaria que na sociedade a gente tivesse isso também para os pais. Porque aí a gente equilibra, né? Se o pai também tem a mesma carga do cuidar que a mulher tem, né, por gênero, a gente começa a equilibrar as balanças. Então, na Argentina teve uma época que eles aprovaram, eu acho que ainda está em vigor a lei, onde a mulher cuidadora consegue receber uma pensão por isso. Não deveriam ser os cuidadores como um todo? Porque senão a gente está reforçando o lugar da mulher única como essa cuidadora. Então, eu acho que a gente tem também, como instituição, pensar em como que a gente impacta na vida do indivíduo. Recentemente, na Me Empodera, a gente teve uma colaboradora que engravidou, a gente sobrevive lá com 95% de verba da Lei de Incentivo ao Esporte, e quando a gente foi pedir a liberação com o dinheiro extra que a gente tinha para pagar a licença maternidade dela, foi negado. E aí, o que acontece com uma instituição no próximo ano? Uma instituição que não é a Me Empodera, no próximo ano que vai contratar pessoal. Vai pensar 2 vezes antes de contratar uma mulher, porque a gente teve que tirar isso do caixa próprio, que já quase não tinha, assim, quase zerou o caixa próprio que não tinha. Então, se a gente não pensar as instituições, a gente impacta na vida do indivíduo. E é natural, quando a gente começa a falar de diversidade, inclusão, das lutas pela igualdade, a gente traz perspectiva pessoal. Mas lá em casa as meninas sempre brincaram de bola também. Meu pai me dava bola desde criança, não tinha isso não. Não tinha isso não, essa coisa de desigualdade. Não, mas eu vi na onde eu treinava lá, tinha metade menina e metade menino no judô. E essas percepções nossas individuais, elas muitas vezes carregam uma situação, né, específica, que não necessariamente representa os dados, os números como um todo, que precisam ser levados em consideração. Quando a gente vai olhar para os dados, para os números, a gente vê que tem um número menor de mulheres praticando esporte, menos mulheres recebendo patrocínio, recebendo menos dinheiro quando recebe esse patrocínio. E tudo isso impacta em como o todo se organiza. Em confederações esportivas de esporte, a gente tinha 1 ou 2 mulheres como presidentes de confederação. Das 32 lá que o COB, que tá sobre o guarda-chuva do COB, Comitê Olímpico, como vice-presidente a gente tinha 10 ou um pouco menos de 10. Né? E aí, quando a gente começa a olhar para o quadro de técnicos e da equipe multi, isso também se representa. As Olimpíadas é um lugar muito homogêneo quando a gente anda pelas Olimpíadas. Isso é assustador. Agora a gente teve a Olimpíada da Igualdade, que continuou tendo wrestling proibindo mulheres a participar de Olimpíadas. A gente continua tendo uma GR só para meninas. Né? Então, eu acho que tem muito ainda para a gente conversar e desconstruir quando a gente fala desse movimento de diversidade, busca pela igualdade. A Me Empodera
é uma ação afirmativa. Então, por que hoje a gente trabalha com meninas? Tem uma questão histórica do Brasil, da época que proibiu mulheres a praticar esportes considerados masculinos, do wrestling, que até hoje proíbe, dos esportes de luta, principalmente como um todo, que tem pouquíssimas meninas mesmo na base praticando, e dos esportes como um todo, que ainda tem menos meninas. Então, a gente entende que não é sobre excluir os meninos da Me Empodera, mas é sobre tentar equilibrar essa balança e criar um ambiente psicologicamente acolhedor para essas meninas, com professoras capacitadas e treinadas para pensar numa série de questões do esporte. Quer ver um exemplo bobo, gente, que a gente demorou a desconstruir? Foi só com uma profissional, a Paula Corsacas, mulher incrível, ajudou a gente a refletir, trazendo filósofo Foucault, Vigiar e Punir, e quando ela, conversando comigo e com a Mayara, que é a minha coordenadora executiva, somos duas atletas de performance da vida toda, quando ela começou a conversar com a gente, dizendo que os mecanismos que a gente usa no esporte eram abusivos e eles não estavam trazendo reflexão sobre o que a gente estava impondo para as meninas, eram punições vazias. Então, chegou atrasada, vai pagar flexão. Chegou atrasada, vai fazer suicídio. E aí, quando a Paula começou a trazer Vigiar e Punir para a gente, para mostrar como é que isso se relaciona com as relações abusivas que a gente tem na sociedade, aquilo para a gente primeiro foi um choque, a gente negava, a gente não queria, que a gente olhava tudo que a Paula estava dizendo, isso não é esporte mais, e depois a gente começou a se curar das nossas feridas e entender como é que o esporte é abusivo. Eu, durante muitos anos, ouvia técnico falar que ele estava sendo agressivo, que ele gritava, que ele me dava tapa no treino, porque ele acreditava em mim, que ele queria ver o meu melhor. Como é que acontece nas relações abusivas? O namorado te proíbe de usar roupa, te proíbe de ver certas pessoas, de sair com certas pessoas, porque ele quer fazer o teu bem, ele quer cuidar de você. Olha só. Gente, isso era um choque. A gente estava falando de empoderamento, trazendo uma série de questões de punição no dia a dia do nosso treino, porque é isso que a gente sempre viveu no esporte. É isso que o esporte todo pratica. E, ao mesmo tempo, a gente punindo elas, falando que a gente fazia aquilo que a gente acreditava, porque elas tinham que ser disciplinadas, blá, 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 e falando que a gente queria empoderá-las ao mesmo tempo. Olha só. A gente não tinha consciência do quanto que aquilo era controverso. Precisou muito estudo, precisou muito tempo ali a gente fazendo aquela teoria da mudança, muitas reuniões, mais de ano a gente estudando sobre o que a gente queria fazer com essas meninas e como a gente estava fazendo, como nós poderíamos fazer, para a gente identificar outras questões do esporte que eram tóxicas, que não eram acolhedoras, meninas nossas que deixaram de ir para a aula porque às vezes estava com problema na família, chegava atrasada e ela não queria ser constrangida de ficar pagando flexão. E a gente não entendia isso como esse constrangimento. Então, o esporte era um ambiente exclusivo, a gente excluía. Ficava ali na nossa aula quem sobrevivia. Como é que a gente inclui as meninas que têm menos habilidade? No esporte, a maioria traz esse olhar do tem que performar, tem que fazer bem a atividade, tem que fazer uma cambalhota bonita. Olha só a minha turma, como é que eles executam bem o double leg do wrestling. Isso hoje é o orgulho dos professores. Então, como é que a gente tira isso do esporte para mostrar que, olha só minha turma como ela é diversa, olha só como mesmo as meninas que não têm tanta facilidade para aprender, porque a habilidade tem, é facilidade, é repertório, é o quanto elas viveram do esporte antes de chegar com você. Todo mundo consegue, depende do quanto essa pessoa já caminhou antes de chegar contigo. Porque às vezes ela não teve estímulo antes de chegar contigo, e aí chega uma aluna com 6 aninhos, que sempre teve estímulo, vai se dizer que ela tem mais habilidade. Na verdade, é sobre o repertório, tudo que ela já viveu antes de chegar contigo. E aí, como é que a gente foge dessas métricas de vaidade, né? De chegar lá e falar, olha a minha turma, como eles executam bem. De chegar para uma turma que tem uma aluna que se espatela toda no chão quando tenta fazer a cambalhota, mas que no primeiro dia morria de medo, não queria colocar a cabeça no chão. Isso é vitória. Isso é uma métrica de sucesso. Então, como é que a gente passa isso para os nossos professores? Como é que a gente faz com que eles compreendam que o ambiente acolhedor ele vai trazer todo mundo? E que quando a gente for pensar em rendimento, quando a gente for pensar em competição, né, para rendimento, quem quiser, ela vai ter repertório, ela vai ter bons sentimentos, ela vai ter, saúde mental. Gente, é o que a gente mais fala hoje no esporte, saúde mental. Então, como é que a gente constrói esse bom material humano? Como é que a gente traz mais meninas? Como é que a gente faz com que ela, que não foi do rendimento, que não quer competir, não gosta de competir, queira estar no meio esportivo, praticando atividade física para a vida? Ela tem que ter boas memórias afetivas, ela tem que ter uma boa relação com esse esporte,
Porque senão vai estar sempre naquela luta do eu tenho que treinar e eu não consigo treinar, eu tenho que treinar e eu não consigo treinar, tenho que ir para academia, paguei a academia 6 meses, fui 2 semanas, mas por quê? Ao invés de ter uma relação afetiva boa com o esporte e sentir a necessidade de eu preciso estar nesse ambiente porque ele é um ambiente que me faz bem, é o contrário, o esporte está sendo uma demanda para a questão de saúde, a gente tem que estar ativo a vida inteira, e a maioria das pessoas não consegue se enquadrar nos ambientes. Esse ambiente é feito para pouquíssimas pessoas, né? Quem tem o corpo no padrãozinho da moda, quem está solteiro, buscando, né, na academia, quem tem um esporte que talvez, né, se encontra ali nesse esporte porque teve experimentação de diversidade de esportes, porque eu, Aline, se eu tivesse tido contato só com bola, eu não teria sido atleta. Então, tem muita coisa, eu acho, para a gente refletir em como criar esse ambiente todo, que ele vai bater, sim, na sociedade no todo, porque a gente sabe que o esporte, a prática esportiva, ela tem um efeito no cognitivo, e junto, esporte e educação, junto com o processo de educação, ele tem um efeito assim, mágico e incrível na sociedade como um todo. Então, eu tenho mais facilidade de aprendizado, eu tenho uma melhor condição para o aprendizado, uma vez que eu tenho todas essas condições. E aí, gente, para a gente falar de conseguir realmente ter uma sociedade onde as pessoas consigam ser o seu melhor, antes de falar do mas se eu conseguir, você consegue, porque isso não existe, a gente precisa dar oportunidade. E não dá para dizer que você estudou nas melhores escolas, com bolsa de estudos, né? Chegava na escola com fome, não conseguia, né? Tinha que ir andando, voltar andando, super cansado. Não dá para dizer que isso só é oportunidade, a gente tem que pensar no todo. O esporte, para mim, compõe um todo da educação, da questão social, só que a gente precisa olhar para os ambientes para que eles sejam inclusivos, sejam psicologicamente seguros, para a gente ter mais meninas, mais meninos que não se adaptam a um ambiente agressivo, de punição, um ambiente exclusivo, extremamente competitivo, e a gente deixar essa competição para a vida adulta, né, realmente, para quem quiser, e a gente consiga ter uns ambientes de lazer e prática esportiva para a vida, com pessoas que realmente estão com essa relação bem resolvida com o esporte. É isso, eu vou deixar o restante para a gente, para as perguntas, se vocês quiserem. Obrigada mais uma vez. Aí, ó, como é que não dá para ser comportamento fã depois disso? Gente, assim, explodiu a minha mente, imagino que tenha provocado aí uns turbilhões de pensamento, né, de todo mundo. Vou começar, quem tiver dúvidas, perguntas, questionamentos, reflexões para colocar, né, por favor, vamos completar a conversa, e eu queria agradecer demais pela disponibilidade de vocês, pelo brilhantismo do que vocês falaram aqui hoje, numa linguagem simples, acessível, mas que, assim, sério, estou aqui explodindo por dentro e ficar muito feliz de quanto isso lembra vocês falando, agora a Aline falando, né, me lembrou, no finalzinho lembrou a primeira vez que a gente abriu o encontro da Redes Vidas Ativas, pensando como é que a gente teve as primeiras experiências de vida ativa na infância, né, por que a gente vai fazer esporte, né? O Ricardo também fala, né, das possibilidades que a gente tem quando ele fala de ruas abertas, né, que é o princípio da Paulista Aberta, né, os programas de ruas abertas que as pessoas se encontram, principalmente colocam oportunidade, como a Aline falou, para as crianças, né, se divertirem, praticarem esporte, praticarem de uma maneira lúdica, né? Geralmente tem brinquedo colorido, né? As pessoas conseguem juntar material, tem criatividade também envolvida, o Ricardo comentou de cultura, né? O quanto é importante juntar isso tudo. E outra coisa que eu lembrei também, né? Gostei muito que a Aline estava falando, eu lembrei do encontro de incentivadores de vidas ativas quando foi falar de educação, que eu também tive a super sorte de mediar, e foi maravilhoso, e trouxe muitas questões que a Aline colocou também, né? Como isso, eu não lembro se a Paula estava nesse também, porque a Paula participou de, eu não lembro se a Paula estava nesse encontro, né? E essa história de desconstruir essas práticas arraigadas no esporte,
né, o quanto é importante para a gente querer voltar, né? Isso foi um ponto que foi bastante abordado nesse encontro sobre educação, não só educação formal, mas como a gente se educa, né, a tratar uma coisa que a gente chega por amor e acaba provocando todas essas sensações conflitantes que a Aline expôs e que também o Ricardo fala, né? Se a gente não tem como chegar ali no espaço onde essas atividades, né, são desenvolvidas, né, a gente fala de vida ativa, mas é vida ativa para quem? É a parte perversa ou é a parte, né, parte perversa da falta de opção ou é a parte lúdica por escolha, por prazer, por amor, né? Que é o que eu acredito a gente queira incentivar. Falei bastante para vocês ficarem pensando em perguntas, questionamentos, e abrir a fila para conversa, e se não tiver ninguém, Ai, que obrigada, Luiz. Senão eu já ia... Muito obrigada, Luiz. Um bom dia a todos, né? É um prazer. Eu já tinha ouvido falar da Aline, obviamente, né? Como profissional de educação física, prazer ouvi-la. E o Ricardo eu não conhecia. Aí me lembrou o Ricardo, o Milton Santos, né? Um dos maiores intelectuais desse Brasil, que infelizmente, exatamente, infelizmente não teve o seu reconhecimento devido. Né? Poucas pessoas sabem da magnitude desse pensador brasileiro. Mas a minha pergunta vai o seguinte, quando você falou das calçadas, me lembrou aqui que, se não me engano, pelo menos na Prefeitura de São Paulo, é responsabilidade de cada morador ou cada empreendedor cuidar da calçada em frente à sua residência, ao seu estabelecimento. Você não acha que isso é uma fuga do Estado na responsabilidade que ele tem em manter o passeio público, que é um espaço público, portanto, seria responsabilidade do Estado? O que você acha disso? Já responde, Paula? Tá. Muito obrigado, Luiz, aí pela sua fala. Eu também, pela pergunta, né? Também considero o professor Milton Santos, né, um grande intelectual brasileiro, infelizmente sem um devido reconhecimento, né? Muito verdade também que o professor Milton Santos, ele tem digamos assim, uma chegada muito interessante, mais recentemente, até nos coletivos culturais. Eu acho isso legal, mas, de fato, né, de uma maneira geral, ele merecia mais reconhecimento, né, como um intelectual baiano, negro, brasileiro, né, que tem um título como se fosse o Nobel de Geografia brasileiro, um dos únicos aqui da América do Sul que teve esse reconhecimento. E, de fato, né, a gente ainda precisaria reconhecer muito mais. Inclusive, Luiz, fazendo cursinho, quando eu estava fazendo um cursinho popular, foi a primeira vez que eu ouvi falar do professor Milton Santos, né? E aí eu fui na biblioteca do bairro, eu vi lá o livro. Poxa, quem é esse negro nordestino falando de periferia? Eu quero ler, meu. Não estava entendendo nada, né? Mas eu estava lendo lá, estava maravilhado. E depois na universidade eu pude tentar aprofundar e estou tentando até hoje, né? Que a obra dele é bastante complexa e desafiadora, e ela problematiza mesmo essas questões da vida urbana, né? Então, legal você ter lembrado do professor Milton Santos. Agora, sobre a calçada especificamente, de fato, né, existe uma legislação que define o proprietário como responsável, o proprietário do imóvel como responsável pela calçada. Mas olha o contrassenso, né? Então, a gente tem na calçada, que é um espaço público, né, por onde circula democraticamente as pessoas, né? Pelo menos deveria ser assim. É de responsabilidade, então, do proprietário, mas aí na frente, nas ruas e avenidas, é a responsabilidade do Estado, que vai lá circular os automóveis, os ônibus, né? Não estou dizendo que nas avenidas e nas ruas também o asfaltamento não deveria ser responsabilidade do governo, né, estadual, no caso municipal, né? Mas o que eu estou querendo concordar com você é que também as calçadas deveriam ser uma responsabilidade do poder público, né, de tornar
padronizada, né, uma condição de acessibilidade para todo mundo, né, para as pessoas com mobilidade reduzida, com deficiência e com algum tipo de deficiência, porque aí a gente teria uma cidade mais democrática para todo mundo, né? Imagine a infinidade de oportunidades que é perdida no Brasil em função de uma calçada irregular. E quem sofre mais com isso é a população pobre periférica, né? Por quê? Porque ainda se o problema da calçada é generalizado nas cidades, tanto nas periferias e até nas áreas centrais, mas tem uma diferença fundamental, né? Quando a população tem mais renda, ela tem, por exemplo, acesso ao automóvel, então ela consegue lidar com a sua condição física, né, de uma forma com que as pessoas, muitas vezes na periferia, fica resignada, isolada no seu local e não consegue acessar as oportunidades, né? Então, deveria ser urgente, no meu ponto de vista, uma mudança de legislação, né, e que responsabilizasse, no caso, a prefeitura pela padronização da calçada como eu disse, né, como um termômetro da cidadania. Do jeito que está, é o que o professor Milton Santos chama de a cidadania mutilada, né, porque é um direito que é almejado pela população mais pobre, que não consegue acessar, e a população de classe média mais rica, né, não está preocupado com esses direitos, porque ele quer manter o privilégio de circular com um automóvel, né? Mas eu acho fundamental essa sua pergunta, essa provocação, e é uma coisa que se arrasta aí por décadas, mas deveria ser um tema, por exemplo, de debate nas eleições, né? Por que não? Obrigado. De nada, Luiz. Douglas. Bom, gente, bom dia a todos e todas de novo. Bom, muito legal ouvir vocês, né? Tanto a Aline quanto o Ricardo. Já os conhecia aí de outras paradas, vamos dizer assim. Eu estou um pouco impactado, só para justificar um pouco minha pergunta, né? Ontem eu participei de uma oficina no Cine Fluxo, né? Que fica ali do lado da Estação da Luz, né? Na Cracolândia, ali no Fluxo, e teve uma ação ali cultural. Eu tenho uma aluna que está estudando aquele território ali. E aí, queria perguntar para vocês, assim, foi uma discussão que rolou ontem também, assim, a gente fala muito de inclusão, né, por conta disso que a gente tem muita gente excluída, ou não tem acesso a privilégios, enfim, mas uma pergunta que fizeram ontem, que está me ecoando ainda, é assim, né, como que a gente quer incluir as pessoas no mundo que a gente não quer? Porque esse mundo que está aí não é o que a gente gostaria que fosse, né? Então, eu queria que vocês refletissem um pouco, né? Como que a gente, além de fazer, como que vocês têm conduzido, né, na academia, Ricardo, com os seus alunos, com o projeto de extensão, Aline também com as suas ações aí sociais via esporte, né? Como que a gente resolve essa parada, né? De a gente querer incluir, abrir espaços que não são negados, mas ao mesmo tempo a gente não quer incluir nesse mundo que a gente está vivendo, né? Que é totalmente desigual, que é racista, que mantém seus privilégios, né, para uma minoria. Então, como que esse nó, assim, é algo que talvez já estivesse dentro de mim, mas não tinha alguém dado uma assinalada numa campainha, porque a gente fala isso, que a gente quer mudar, quer incluir mais pessoas, mas é um mundo que não é esse que a gente está vivendo, né, com as questões climáticas agora cada vez mais nos afetando, né, todo mundo sentindo na pele. Então, como trabalhar essas questões, né, de garantir a equidade, né, promovendo uma igualdade, mas para um mundo que não existe? Ricardo, complexa, mas para eu começar? Com certeza, Ali, vai você. Eu sei que é uma pergunta complexa, mas assim, só para também trazer um ponto de que é isso, né, como incluir num lugar que não existe e que a gente quer mudá-lo, né? Poxa, Douglas, eu vou te falar que na hora que você falou a pergunta a primeira vez, ela é impactante, né? Porque é uma constatação de que realmente o que a gente está vivendo hoje não é o desejado pela maioria de nós, né? Mas, para mim, fica muito essa síndrome de Salvador que a gente tem, do vamos incluir as pessoas no mundo que a gente não quer. Não é muito sobre isso. É sobre como que a gente mobiliza cada um para fazer parte dessa mudança. Então, eu não vou incluir ninguém no mundo que está ruim, sabe? E a gente vive isso na Minha Empodera diariamente, às vezes a gente está com um problema para resolver, com a equipe outro dia, a gente queria resolver a questão dos uniformes.
E a gente ficou na liderança ali, eu, Lídia e Maiara, as três tentando chegar numa solução. Ela falou, gente, não, peraí, vamos jogar isso para as professoras, vamos deixar elas também trazerem a solução. Chegou nas professoras, vamos levar para as alunas. O que as alunas estão pensando sobre isso? Então, eu acho que é um pouco de mobilizar, de dar espaço para que as pessoas possam também participar dessa criação de solução. O problema hoje é que a gente está tão imerso em sobreviver, em resolver o BO do dia a dia, que você não tem tempo para pensar em resolver o mundo, você não tem tempo para se voluntariar, você não tem tempo para dedicar o pensamento, né, a esse tipo de pensamento crítico. Então, eu acho que o primeiro é criar esse espaço. A gente tem que pressionar o poder público a realmente aumentar, aumentar as políticas, né, sociais para tentar nivelar a vida, né, a qualidade mínima de vida para as pessoas, né? Salário mínimo hoje a gente já sabe que economicamente R$1.300 e poucos não é o mínimo para se sobreviver no Brasil, é só uma nomenclatura, uma base. Então eu acho que primeiro como que a gente consegue criar condições para que todo mundo participe dessa mudança desse mundo que a gente não quer. Eu não posso pensar em como que eu vou trazer pessoas para esse mundo que está ruim, porque não sou eu. É como que eu faço um processo aí de design thinking onde eu talvez crie espaço para que a gente consiga juntos começar a pensar nessa solução. Todo mundo quer ter a dignidade e quer ter o direito de dizer que eu fiz isso, eu consegui, né? Isso é digno, isso é muito valioso. Então, acho que também a gente tem que pensar em como não tirar das pessoas esse direito de criar as suas próprias soluções. E quando a gente está pensando em instituições, precisamos de ações afirmativas para contratar pessoas que não estão nos ambientes de trabalho de alto poder. Outro dia, uma colega minha me ligou perguntando, Aline, na Me Empodera hoje, a gente tem 95% do quadro mulher, são 2 homens. Os 2 homens que a gente tem na equipe toda, de mais de 20 pessoas contratadas diretamente, outros 10 terceirizados, são homens pardos, homens negros. E 80% da nossa equipe é negra. Como é que a gente faz isso? Minha amiga me ligou e falou assim, Aline, eu tô tentando ter uma equipe com mais mulheres aqui no projeto e eu não consigo. Eu falei, o que você tá fazendo? Ela, eu não sei, eu faço processo seletivo, mas não aparece. Eu falei, aqui a gente só contrata assim. Só contrato assim. Eu estou sendo preconceituosa, discriminatória? Não estou. Eu preciso equilibrar a balança, eu preciso de uma ação afirmativa. E se ninguém mais está fazendo, se todo mundo fizesse um pouquinho, a Aline poderia contratar, né, de todo, mas não posso, porque não é isso que está acontecendo. Eu quero criar um ambiente diferente nas comunidades para meninas das comunidades. Como é que eu vou fazer isso? Trazendo meninas e mulheres da comunidade, para que elas criem essa solução. São elas que vão dizer como é que a gente soluciona isso. E contratando mulheres e meninas da comunidade, eu estou dando oportunidade para elas para resolver um problema também, que não deveria ser a gente resolver, mas já que a gente quer ver essa mudança, vamos junto, entendeu? E aí, às vezes, eu tenho meninas e mulheres que não sabem mexer no Gmail, que não sabem abrir o Drive, que escrevem o português colonizado de Portugal cheio de erros. Eu não estou nem aí. Na Me Empodera, se você me escrever para nós, fazer, tá tudo bem. Você entendeu? Entendeu. Então tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não vou contratar o currículo da USP com inglês, eu não sei o quê, porque eu não vou ter as pessoas que eu preciso aqui. Então eu preciso dar espaço para que a gente consiga incluir pessoas nos problemas, na solução dos problemas. E para isso eu preciso pensar diferente. A gente precisa mudar o modus operandi das instituições para que a gente possa incluir. O que está acontecendo na Me Empodera é uma coisa incrível. A gente está tendo, assim, a nossa liderança é maravilhosa. Outro dia, a Maiara, que é a nossa coordenadora executiva, estava comigo e a gente precisava de uma foto para prestação de contas dos tatames. E ela pediu para uma monitora. Essa monitora foi aluna nossa em 2018. Se formou na escola, ela é analfabeta condicional, não sabe ler e escrever direito. E aí ela mandou umas fotos horrorosas, não dava para você identificar que aquilo era um tatame. E aí a minha coordenadora, ao invés de surtar, na hora que ela viu e mostrou as fotos, eu achei que ela ia reclamar. Falou, olha aqui essas fotos, que horrorosa! Ela não sabe nem tirar uma foto. O que ela fez? Ela virou e falou assim, gente, eu não expliquei para ela direito como tirar foto. Eu podia ter mandado um exemplo. Eu podia ter, na legenda, explicado para ela acender a luz, abrir a janela, posicionar, segurar firme. Ou seja, gente, o que a gente está fazendo nas instituições? A gente está jogando tudo para o funcionário incompetente. Será? Será mesmo? O que está acontecendo é que eu acho que a nossa liderança é incrível, maravilhosa. A gente está criando pessoas incríveis. Isso está refletindo na equipe, nas meninas. E é isso, sabe? Eu acho que a gente precisa abrir espaço
para que as pessoas façam parte da construção dessa mudança. A gente não vai mudar o mundo que a gente não quer, não vamos. Aline, se essa reunião fosse presencial, eu estava aí te dando um abraço, viu? Pelo amor de Deus, que fala incrível. Nossa, eu estou arrepiada aqui. Douglas, tem uma frase mais ou menos assim, de um escritor italiano, Italo Calvino, que eu gosto bastante, no livro chamado Cidades Invisíveis, de literatura, né? Que ele fala assim: se a gente vive no inferno, é melhor descobrir o que do inferno não é um inferno. Então, acho que é um pouco entender da situação que a gente vive, né? Pensar o que é possível desenvolver, né? Ou então, quando o Drummond falou, parem os bondes que nasceu uma flor no asfalto. Ou Mano Brown vai falar que até no lixão nasce flor, sabe? Então, acho que é ter esse olhar sensível para essa flor no lixão, para essa flor que rompe o asfalto, para isso que no inferno, que é o inferno, a gente sabe que é o inferno, mas o que do inferno que a gente pode conviver dentro do inferno, né? Por exemplo, um projeto muito bonito lá que você conhece, do pessoal do Love CT de skate, né? Então, um projeto maravilhoso de atividade esportiva, ao mesmo tempo cultural, né? Que no fundo eu falo assim, nossa, Celo, e escutando a Aline aqui, você é o Paulo Freire do skate, né? Assim como a Aline também, né? Fazendo esse destaque, né, dessa pedagogia, né, do treinamento lá contra a violência, um treinamento para uma prática para a liberdade mesmo das meninas, assim como o Celo faz lá no projeto dele. Tem um projeto que eu venho tocando que eu vou chamando de cartovivência, que é de alguma forma apoiar o mapeamento social e participativo de crianças, que elas contem as suas histórias na oralidade, mas que elas sejam estimuladas a também a escrever, porque a gente é muito colocar a literatura como uma coisa do pedestal, né, uma coisa muito distante. E aí eu tenho um projeto com as crianças, por exemplo, no CCA, Centro para Crianças e Adolescentes, que geralmente são estudantes da prefeitura em condições de vulnerabilidade social, né? Que aí eu desenvolvo esse projeto, e aí uma parte a gente vai até lá o CCA, que no último foi na Marielle Franco e Hermelino Matarazzo, e depois a gente recebe na universidade, é muito bonito. E aí eles são estimulados, né, com uma parceria lá com o CCA, de escrever a sua história. E eles escrevem a história que eles contaram na oralidade, eles escrevem no papel. E é muito bonito isso. E qual que é a minha ideia? É que eles virem escritores, ou como a Aline falou, será que todo mundo vai ser atleta? Talvez não, mas só o fato de estimular a literatura, a leitura, um olhar crítico da cidade, do lugar onde eles vivem, eu já acho potente nesse sentido. É claro que se a gente puder derrubar o inferno, é melhor. Que aí tudo flui de maneira mais equitativa, né? A gente imagina, né, que fluiria para esse caminho, né? Por enquanto, eu acho que é continuar na luta, né? Na luta do ponto de vista da ciência, da ética, né? E das ações que a gente desenvolve, você desenvolve, a Aline, toda a turma aqui, no sentido de tentar, enfim, pensar uma outra sociedade, né, e praticar também isso. Show, super obrigado, gente. Só para dizer que eu não sou o louco do link, tá? Mas só para a gente garantir os nossos registros aí também, eu vou colocando no chat o que vocês estão falando, tentando dar visibilidade, porque depois o Marcos põe na ata aí, nossa, que circula pelo e-mail também. Caso alguém não esteja cadastrado aí, é só colocar o e-mail de vocês no chat também, o Marcos coloca na lista, vocês passam a receber as informações aí dos nossos encontros, tá bom? Obrigado, Ricardo, obrigado, Aline, super feliz e emocionado de ouvir vocês aí, valeu. Gente, também quero aproveitar para antes de chamar o Ricardo Neres para fazer sua colocação, gente, que maravilha, depois da fala, que não tem nem como descrever da Aline, vem o Ricardo com essas indicações, falando do Drummond, do Calvino.
Gente, é sério, hoje está especialíssimo, né? Então, eu, nesse ritmo, chamar o Ricardo Neres Machado para fazer sua colocação também, entrar para a conversa. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu estou falando da rua, estou aqui nas minhas entregas, eu trabalho com entrega de bicicleta e, enfim, de forma autônoma, né? E eu sou fundador de um grupo que chama Giro Preto, que é um grupo que começa como pedal, né? Um grupo de pedal só para pessoas negras, mas que hoje ele tem feito essas reflexões, né, sobre corpos negros se deslocando pela cidade, enfim, quais são, né, as violências que essa cidade prepara para esses corpos e como essas violências muitas vezes são sutis, naturalizadas, né, e tudo isso dentro desse guarda-chuva do que é o direito à cidade a partir do nosso olhar, assim, né. Então, na verdade, era só trazer mais uma reflexão, assim. Eu acho que para mim é sempre muito bom ouvir o Ricardo, porque a gente está junto aí há algum tempo. Agora, do ano passado para cá, a gente tem se aproximado mais. Eu tenho participado das aulas dele lá na Unifesp, nos cursos de extensão, nas eletivas, enfim. Estamos conversando sobre um mestrado que eu pretendo fazer. E fico feliz de conhecer a Aline, né? Aliás, todo mundo aqui, mas não conheci a Aline, gostei muito das reflexões dela, principalmente no que ela fala sobre esporte, não ser, né, só você dar a oportunidade da pessoa praticar o esporte, sim, você dá a estrutura, né, toda a estrutura mínima que a gente precisa, estrutura digna, isso acaba às vezes sendo até um peso, né, tem um resultado contrário, assim. E aí, em cima disso que ela falou, eu trago também que é uma reflexão que eu tenho feito dentro do Giro Preto, nos espaços que eu tenho participado, enfim. Eu também faço parte de uma associação chamada Ciclocidade, que é uma associação antiga na cidade de São Paulo, uma associação de ciclistas urbanos. Atualmente estou como diretor. E a reflexão que eu faço é sempre de que a gente está na Semana da Mobilidade, né, aliás, no mês da mobilidade, que é o mês de setembro, né, e dia 22 agora é o Dia Mundial Sem Carro, e a gente está falando sobre cidades, né, ativas, enfim, mobilidade ativa, e aí, como o Ricardo já pontuou, o Ricardo Barbosa, a gente fala, a gente precisa pedalar mais, precisa caminhar mais, fazer os deslocamentos, né, só que assim, a população negra e periférica já está fazendo isso, como o Ricardo bem disse, ela já faz isso há muito tempo, e dia 22 de setembro é o Dia Mundial Sem Carro, que é para você refletir, e não é só um dia para deixar o carro em casa e todos os outros dias usar o carro, mas se você tem a oportunidade, deixar o carro em casa e refletir, pensar nos outros modos de transporte e pressionar para que o meio de transporte coletivo seja digno para todo mundo, né? Porque ninguém vai abandonar o carro se ele precisar, não, ainda que o carro não represente solução de mobilidade, mas a gente é individualista, tem pouca empatia, então a gente acha que o carro sempre é a solução. Em alguns casos pode ser, mas não todos. Né? Então, transporte de qualidade, encurtar os distanciamentos, para que as pessoas não tenham que fazer tantos deslocamentos, né? Ou deslocamentos tão longos. E aí, também pensando no dia 22, as pessoas que menos têm carro também são as pessoas negras e periféricas. Então, de toda forma, a gente já está fazendo isso. E quando a gente traz isso como se todo mundo tivesse que fazer isso, que tivesse igual todo mundo deixar o carro em casa, todo mundo caminhar mais, só que se as mulheres negras mais caminham, onde que elas estão nesse debate? Né? Se são a população negra e periférica que mais pedala no Brasil todo, né? Onde que essas pessoas estão nesse debate? E aí eu fico pensando que aí eu vou um pouco mais, que é onde que a Aline trouxe, a reflexão de que a gente criminaliza essas pessoas, como eu, como muitas outras, que pedalam e que caminham sem entender a motivação desse pedal ou desse caminhar, que eu acho que é o mais importante. Né? Eu acho que tudo bem a pessoa sair do extremo noroeste, onde eu moro, próximo a Perus, e ir para uma região mais central de bike todo dia, e voltar, sair do extremo leste. Mas assim, em que condições ela está fazendo isso e qual é a motivação? Foi uma escolha? Porra, não, eu sou uma pessoa, sou um atleta aqui do ciclismo, quero pedalar mais, quero ir correndo porque eu gosto de correr, ou foi porque ela está escapando da passagem, que é extremamente exclusiva e é uma forma de controle de corpos negros e periféricos,
né, de dizer que esses corpos vão acessar tais lugares em tal horário, em tal condição. Em outros momentos não vão ser acessados. Né? Qual que é a motivação? É porque não tem busão onde ela passa, depois que ela desce, ela tem que andar muito, e aí ela conseguir uma bike. Quando a gente pensa em estrutura cicloviária, o Ricardo falou de calçada, mas quando a gente pensa em estrutura cicloviária, essa estrutura, ela é também, além da ciclofaixa, da ciclovia, né? Ela é você poder entrar com sua bike no busão, é você ter onde guardar sua bike. São Miguel ali tem um exemplo muito grande do bicicletário que está sempre lotado, tem 200 vagas, as pessoas chegam antes das 6 da manhã, e fica um monte de gente sem poder guardar a bike, ou prendendo bike em árvore e prendendo bike em tela, em grade do terreno que tem ali do lado. Isso não está certo, entendeu? As pessoas têm que fazer os deslocamentos delas a partir das necessidades que ela tem, e não por uma motivação da falta do poder público naquele território, né? Então, eu acho que a Aline falou muito bem isso, assim, eu gostei muito de ouvir isso, fiquei, né, me senti contemplado e pensei em outras coisas, mas aí eu queria trazer também... Você mutou, Ricardo, sem querer, eu acho. Opa, desculpa. Que é isso, que a Aline trouxe a questão do esporte, né, que ele por si só, assim, você ter uma bolsa, eu fico vendo amigos meus que pedalam, pedindo patrocínio, às vezes ganha gel, às vezes ganha uma roupa, porra, mas o cara tá indo daqui pro Acre pedalando, fazer uma prova de ultra distância, e como é que fica as contas em casa? E se ele tem uma família para contribuir ali no sustento dessa família, como que fica? Todo mundo vai comer gel de atleta, entendeu? Eu acho que é isso, assim, é ter tudo. A criança está estudando, ela está alimentada, ela consegue ir e voltar em segurança, os pais também têm um auxílio para levar e buscar, tem, né, ela recebeu uma bolsa que de fato ela possa comprar equipamento, comprar vestimentas, comprar comida, porque a gente, senão, é isso, todo mundo só tem um objetivo na vida, né, e nossos desejos, eles são múltiplos, são diversos, a gente precisa muito contemplar essa diversidade, assim, tá bom? E obrigado pelo espaço, gostei de estar aqui, não conhecia, vou mandar meu e-mail aqui no chat para receber as informações, e mais uma vez, obrigado pelo Ricardo por me incluir em espaços como esse, assim, tá bom, gente? Obrigado. Gente, deixa eu só complementar aqui, que eu achei maravilhosa a fala do Ricardo, sabe? Acho que o Ricardo pode ser um palestrante das próximas, mas ele me fez lembrar, eu faço parte da comissão do Bolsa Atleta de São Paulo, tá? E eu vou contar essa situação porque eu acho que precisa. E quando a gente começou a discutir as condições para os atletas de São Paulo da base, tá? A gente está falando da base, conseguirem o Bolsa Atleta, entrou algumas pessoas lá que fazem parte da comissão falando de mérito, que tinha que ser título e ponto, e eu e mais 2 pessoas defendendo que a questão social tinha que entrar no critério e pesado, e eles, não, mas a gente está falando de uma bolsa de rendimento para criança, tá? A gente está falando de 10, 11, 12 anos. Então, se é rendimento, tem que ser mérito. Olha só a importância da gente ter pessoas de diferentes históricos discutindo isso, porque você vai falar de mérito para uma criança que está indo treinar com fome, que está indo... Com todas essas discussões, todas as situações que eu falei que o Ricardo falou, que mérito é esse que a gente está discutindo, cara? Sabe? Então, poxa, você vai definir um critério que vai valer para o município inteiro, baseado nas experiências de poucos e sem considerar a vivência e a realidade dos muitos, né? Provavelmente quem decidiu que era 200 o número do bicicletário aí, São Miguel não faz ideia, não olhou para a estatística, não olhou para o número de quantas pessoas será que vão de bicicleta para o trabalho todos os dias. Cagaram, desculpa a palavra, mas foi isso. Vamos fazer aqui da nossa ótica e dizer que está feito. Né? Precisa, outro dia estava numa palestra, um rapaz comentou assim, é que hoje em dia está muito difícil fazer projeto, porque a gente tem que olhar para todos os ângulos. Não é isso. A gente tem que colocar na mesa dos projetos várias pessoas, cada um vai olhar para o teu ângulo e assim a gente tenta não deixar ângulo nenhum descoberto. Eu não vou conseguir pensar em tudo. Eu às vezes esqueço de PCD, eu às vezes esqueço de pessoas com obesidade, então eu preciso trazer elas para discussão para decidir junto, né? Quer colocar alguma coisa, Ricardo? Não, acho que depois que o Ricardo falou, vou charar aí, estou muito contemplado, né? Eu já sei tive a oportunidade, né, dele estar cursando como estudante ouvinte a UC, que a gente chama de UC, que é uma disciplina lá, né, que é mobilidade de transportes na cidade.
é uma eletiva, e aí é interessante, né? Ele é, ao mesmo tempo, estudante, professor, né? Ele, em algumas aulas como estudante, né, Ricardo? Outras lá como enfim, ministrante mesmo, sobre os entregadores, uma aula maravilhosa, da mesma maneira que vocês puderam perceber aqui, assim como o Celo também. Então, para mim, é um motivo de muita satisfação, né? Ter ouvido o Ricardo, a Aline, os comentários, as perguntas interessantes, inteligentes. Só agradecer mesmo, né? Enfim, não sei se em comentário especificamente não, né? Mas, enfim, um pouco no sentido de agradecimento mesmo. Obrigada. A gente chegou no horário limite, a gente passou um pouquinho, inclusive, do horário limite que a gente coloca. Queria saber se alguém tem mais alguma colocação, alguma questão rapidinha para a gente falar, senão eu vou convidar o Ricardo, ele fez seu agradecimento já, né? Aí eu convido a Aline a fazer a sua fala final para encerrarmos com o ponto de vista de uma mulher, que eu adorei tudo de maravilhoso que aconteceu hoje, né? Começamos com essa. Aí eu convido a Aline, e antes de chamar a Aline, né, vou lembrar todo mundo, quem quer participar, receber as comunicações da Redes Vidas Ativas, participar de próximos encontros, né, e outras atividades que a gente, de quem faz parte das redes, sempre tem comunicações diferentes e interessantes ali, e ainda quiser colocar o seu e-mail no chat, a gente agradece muito. Se eu tiver esquecido algum recadinho também, não? Então eu vou deixar a Aline fazer o encerramento para a gente hoje. Gente, é só agradecer também pela troca. Foi bom demais ouvir todos vocês falando. Foi o que o Ricardo falou. Até nas perguntas eu aprendi aqui hoje. Saio muito, muito feliz de fazer parte da rede, de poder ter tido esse espaço com vocês, de contar um pouquinho do que a gente está fazendo. A gente, ao mesmo tempo que se orgulha muito, tem momentos que parece que a gente está indo tanto na contramão que faz muito mais força para remar, né? E aí, estar aqui com vocês, compartilhando, recebendo feedback, ganhando essa força, faz muito sentido para a gente. E é isso, que a gente participe mais também, que a gente possa trocar mais. Obrigada a todo mundo. Bora tirar a foto?